Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo à sétima aula do nosso Dashboard de Recursos Humanos e nesta aula nós começaremos a criar as nossas medidas. Então nós criaremos todas as nossas medidas e na sequência começaremos a estruturá-las dentro aqui do nosso dashboard com as duas páginas, a overview e a frequência. Pois bem, então para facilitar e organizar melhor o nosso arquivo, nós criaremos uma tabela onde ficará armazenada todas as nossas medidas, onde ficarão armazenadas as nossas medidas. Para isso, nós iremos aqui em página inicial, inserir dados. Esse inserir dados é uma função que vai criar uma tabela em branco, onde você pode inserir dados manualmente caso você queira. Só que neste caso eu não quero inserir nada e só vou renomear para medidas o nome dessa tabela. Maravilha. Então, a tabelinha está criada aqui. Só que ela está com símbolo de tabela ainda. Eu quero que ela fique só com símbolo de calculadora. E aí, obrigatoriamente, aí, por padrão na realidade, ela sobe e fica aqui em primeiro. Porque vai ser uma tabela de medidas. Para isso, nós precisamos criar uma medida dentro dela e depois remover essa coluna 1. Tá? Então, nós criaremos a nossa primeira medida, botão direito em cima dela, nova medida. Será a nossa medida de contratações, que é a quantidade de pessoas que foram contratadas. Então, contratações. Nós temos a nossa fato contrato, onde cada linha refere-se a uma contratação. Então basta fazer uma contagem de linhas, não é count, count blank, é count rows, da nossa fato contrato. Só isso. Já vai me trazer aqui a quantidade de colaboradores contratados. Não significa que estão ativos, mas que foram contratados. Então temos aqui 860. Agora eu vou remover esta coluna 1. E a nossa tabela, notem, vou apertar aqui de novo. Notem que essa tabelinha medidas ela vai subir lá para cima. Então eu vou aqui com o botão direito em cima de coluna 1, excluir do modelo, sim. Ela vai criar um ícone de calculadora do lado esquerdo e ele fica no topo, identificando que é uma tabela de medidas. E a medida da contratação está aqui. Show. Agora eu quero a quantidade de pessoas que foram demitidas. E a diferença dos contratados menos os demitidos são os ativos. E esses ativos nós chamaremos de headcount. Mas primeiro nós iremos calcular a quantidade de demissões. E para isso, nós precisaremos utilizar, além de fazer um filtro na situação, nós precisaremos utilizar o relacionamento inativo, que é este aqui entre a tabela calendário e a fato contrato, que é entre a coluna data e a data de afastamento. Cara, a data de afastamento é o desligamento, só que ela está inativa, tá vendo que ela está tracejada? Então nós precisaremos fazer isso, tá bom? Então, primeiramente, nós iremos aqui na nossa fato contrato. Iremos fazer um filtro aqui na situação, onde nós pegaremos o demitido. Aqui tem, ó, demitido. Para saber quantos foram desligados. Então, bora lá. Demissões. E aí nós utilizaremos a calculate para alterar o contexto de filtros. Faremos o filtro na medida contratações, onde a situação for igual a demitido. E também nós utilizaremos o User Relationship, que basicamente ele utiliza um relacionamento inativo entre duas tabelas para poder alterar o contexto. Nesse caso, eu quero utilizar o relacionamento entre a tabela calendário coluna data e a nossa fato contrata coluna data de afastamento. E aí eu estou modificando para esta medida o contexto de filtro. Então eu quero utilizar a coluna data da DIN calendário e a coluna data afastamento da fato contrato. Porque quando nós olharmos a quantidade de demissões ao longo do tempo, ele vai trazer para nós certinho a cada ano quantas pessoas foram desligadas. Não só o total, utilizando aqui a situação demitida. Então, beleza. Eu vou modificar aqui para um cartão de múltiplas linhas, porque eu vou adicionar embaixo. Então, aqui, ó. Demissões 611. Então, contratações foi 808, 860 e demissões
611. Agora, a diferença entre contratações e demissões é o nosso headcount, a quantidade de pessoas que estão ativas nesse momento. Então, headcount é contratações menos demissões. Só isso. Tem aqui 249. Show de bola. Agora, nós iremos calcular a quantidade de horas extras. Tá? Lembrando que é o valor pago de horas extras. Valor pago em horas normais. Tá? Nós também iremos calcular a quantidade de más contratações. A massa salarial, que é o volume total. E etc. Então, vamos começar aqui por horas extras. As horas extras serão o seguinte. Horas extras. Calculete, que eu quero alterar o contexto de filtro. Sum, eu vou fazer uma soma da coluna valor da fato valor financeiro. Fato financeiro, quer dizer. Onde eu vou fazer um filtro na categoria da tabela de evento igual a extras. Lembra que tem um relacionamento entre a fato financeiro e a de evento através da coluna evento? Então, eu consigo utilizar uma tabela externa para filtrar a tabela fato financeiro, porque nós queremos os relacionamentos. Então, basicamente é isso. Eu vou adicionar esta medida. Ele trouxe aqui de horas extras 661 mil. Beleza. Agora eu quero de horas normais. Basicamente, nós iremos copiar esta medida para não ter que digitar tudo de novo. Botão direito, nova medida. Vou colar. Aqui eu vou chamar de horas normais. E aqui eu substituo para normais. Só isso. Bem difícil, né? Esperar carregar aqui. Beleza. Já vamos adicionar no nosso cartão. Horas normais. Tá aqui. 9 milhões. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Show. Agora, nós iremos calcular aqui a nossa massa salarial. Não, antes disso, vamos fazer aqui as más contratações. O que seriam as más contratações? A quantidade de contratações, tá? Onde os colaboradores eles foram demitidos, no nosso caso, 60 dias antes da data de contratação. Então vamos supor que ele foi contratado dia 1º de janeiro e foi demitido dia 2 de fevereiro. Foi menos de 60 dias. Então eu considero que é uma má contratação, que ele ficou um período muito curto na empresa. Então essa é a ideia. Eu utilizaria a regra de 60 dias, ou seja, 2 meses. Se ele tem menos de 2 meses, se ele foi demitido menos de 2 meses após a contratação, foi uma má contratação. No caso de vocês, quando vocês forem aplicar na empresa que vocês estiverem trabalhando ou na consultoria que vocês forem prestar, aí vai ser de acordo com a regra de negócio do local. Neste caso, eu estou assumindo que são 2 meses, tá bom? Então, eu vou colocar aqui com o botão direito nova medida. E esta medida eu chamarei de má contratação. Más contratações. Será? Vou ter que alterar o contexto de filtro, né? Onde eu vou fazer um filtro nas contratações. E esse filtro nós utilizaremos o filter, porque nós filtraremos a tabela fato contrato. Só que nós utilizaremos 2 filtros de argumento. Então, filtraremos primeiro no fato contrato, onde date diff, nós calcularemos a diferença entre duas datas, onde a data de admissão, a diferença entre a data de admissão e a data de afastamento, em dias, ele vai me trazer um número aqui, para cada colaborador. Se essa diferença for menor que 60 e a situação do colaborador é igual a demitido, porque ele tem que estar demitido, né? Como é que eu vou fazer o cálculo de diferença entre admissão e demissão se ele não foi demitido? Então tem que pegar a situação demitida. Ele vai trazer a quantidade
de colaboradores que se enquadram nesse cenário. Que foram desligados 60 dias antes, menos de 60 dias após a sua contratação. Então vamos adicionar aqui. Foram 104 colaboradores no nosso cenário. Agora nós calcularemos o percentual de más contratações, que é a divisão entre as más contratações sobre o total de contratações. Essa é a conta. Então, 104 dividido por 860. Então, vamos lá. Percentual más contratações. Vai ser uma divisão entre as más contratações em relação às contratações. Caso tenha um erro nessa divisão, eu quero que traga o número 0. Beleza. 0,12, ou seja, 12%. Depois nós iremos fazer aqui a formatação de uma única vez, tá? Beleza. Agora nós calcularemos o percentual de horas extras, que será a divisão entre... E aí nós calcularemos o percentual, mas sobre os valores, tá? Então, o valor que foi pago de hora extra em relação ao valor pago de horas normais. Qual é a representatividade? Então, vamos lá. Percentual, horas... Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que deve estar um pouco pequeno para vocês. Percentual, horas extras. Vai ser divide de horas extras sobre as horas normais. Beleza. Agora, deixa eu adicionar aqui no cartão e aumentar até o final. 0,07%. 7%, né? Percentual baixo. Nós iremos calcular o absenteísmo. O absenteísmo, basicamente, é a quantidade de impacto financeiro que ocorreu de colaboradores que faltaram, que se atrasaram ou que entregaram atestado. Serão esses 3 cenários que nós iremos analisar. Então, clicaria aqui com o botão direito, nova medida, chamaria de absenteísmo. Onde será? Nós teremos o contexto de filtro da coluna valor. A soma da coluna valor da fato financeiro, onde na coluna categoria de evento possui, aí eu coloco in. E aí eu posso colocar N argumentos aqui dentro das chaves. Faltas, atrasos e atestados. Porque ao invés de eu fazer DIN categoria igual a faltas e comercial, DIN evento, categoria igual a atraso, não. Eu já coloco in, já coloco os 3 argumentos porque se referem à mesma coluna. E é basicamente isso. Ele vai trazer aqui o valor de impacto que essas 3 categorias tiveram. Então foi 68 mil. E agora nós calcularemos o absenteísmo. Será o valor de absenteísmo em relação às horas normais. Então calcularemos aqui o percentual de absenteísmo. Percentual de absenteísmo será a divisão entre a medida de absenteísmo em relação à medida de horas normais. Caso dê um erro nessa divisão, quero que me traga 0 ou traga blank. Fica a critério. Então, 10% de absenteísmo. Maravilha. Agora, quais medidas estão faltando? Ah, claro, né? Tem a turnover, que é o índice de rotatividade. Só que a turnover, como que nós faremos, tá? Nós utilizaremos o seguinte critério. Nós calcularemos o ano atual em relação ao ano anterior. Caso não tenha informação do ano anterior, ele vai pegar a quantidade de colaboradores no geral. Mas, antes de avançarmos para a medida de headcount,
de headcount não, medida de turnover, eu quero mostrar para vocês como que ficará em um pequeno ajuste que nós teremos que fazer aqui na nossa medida de headcount. É o seguinte, ó. Nós temos aqui a medida que nós criamos de contratações e demissões, certo? Então eu vou criar aqui um gráfico de colunas clusterizadas. Vou colocar no eixo. Vou colocar nada aqui no eixo Y, contratações e demissões, e no eixo X, o ano. Aqui eu vou alterar para vez de colunas empilhadas, clusterizadas. Aqui. Beleza. Então, nós temos aqui certinho ao longo do tempo. Deixa eu adicionar aqui uma rótula de dados. Deixa eu agrupar aqui, compilar, rótula de dados, cadê aqui? Então nós temos as contratações e demissões ao longo do tempo. Se você observar aqui, nós colocamos o User Relationship, que é para ativar o relacionamento que está inativo entre a data da coluna data da tabela de calendário e a coluna data de afastamento da fato contrato. Agora, se nós desconsiderássemos este relacionamento inativo na medida, olha como ela ficaria. Aqui nas demissões. Não mudou absolutamente nada? Deveria ter mudado. Por exemplo, aqui ele está falando que teve quatro contratações e 4 demissões em 2002, 4 contratações e 4 demissões em 2003 e assim por diante. Mas, quando nós utilizamos a referência à data do afastamento, ele muda o cenário. Por quê? Por quê? Não estava olhando o contexto atual. Lá inicialmente, quando eu não coloco essa referência, ele vai utilizar este relacionamento que está ativo, que é a data, esse de cima aqui. Porque não está se relacionando de cima. Esse aqui, que é a data de admissão. E aí nos primeiros anos, como eu não tive desligamento no primeiro ano, por exemplo, ele fica contratação e desligamento no mesmo número, que não faz sentido, né? Se eu tivesse contratado 4 e demitido 4, não teria nenhum funcionário para o ano seguinte. E aí, utilizando a Using Relationship, levando em consideração a data de afastamento, ele vai referenciar certinho o ano que teve desligamento e contratação. Isso não foi péssimo, hein? Todo mundo que foi contratado foi demitido em 2004. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo, é o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo gráfico e vou colocar aqui acima. E aí a correção que nós iremos fazer. Antes de avançarmos. Diminuir um pouco e aumentar um pouquinho aqui. Acima nós utilizaremos o gráfico de headcount. E aqui ele está certo, mas não faz muito sentido nós analisarmos assim. Headcount é a quantidade de pessoas ativas no ano, certo? E aí é o seguinte, eu tive 4 pessoas contratadas em 2002. Ativas, né? Em 2003 foram 9. Só que aí em 2004, todo mundo que foi contratado foi demitido. E aí ele traz zerado, o que não faz sentido, porque essas 9 pessoas aqui ainda continuaram. Então, ao invés de olhar a subtração entre a admissão e a demissão em cada ano, eu quero olhar o acumulado, o saldo que foi ficando de pessoas que estavam ativas ao longo do tempo. E aí nós iremos acumular esses valores aqui. E para acumular, nós utilizaremos aqui a Calculate. E depois de fazer a subtração entre contratações e demissões, nós faremos um filtro. E essa é a função que utiliza-se para acumular, tá? All, que eu ensino lá no curso de Power BI e DAX avançado. Na nossa calendário, onde
a data, coluna data for menor ou maior, menor ou igual na realidade, a maior data. Essa é a função que você faz para poder acumular. Eu quero acumular esse headcount ao longo do tempo. E olha a diferença. Deixa eu até diminuir um pouco o rótulo. Deixa eu só aumentar aqui, acho que já mostra, né? Deixa eu diminuir o tamanho do rótulo. Será que ele já melhora ali? Mudou muita coisa, né? Vou colocar aqui um DIN, será? Não. Ultrapassar o texto. Também não. Posição alto. Enfim. Não tá mostrando esse ano aqui em específico. Alguns anos não tá mostrando, né? Mas tudo bem. O importante é o seguinte, ó. Em 2004 eu tinha 4 pessoas ativas. Em 2013 eu tinha 13 pessoas ativas, independente dos desligamentos. Em 2004 eu continuei com 13 porque foram contratados 24 e desligado 29. Contratado e desligado 29. E aí, em 2005, caiu para 10 porque foram mandados embora 13 das 10 contratações, ou seja, as 10 pessoas que foram contratadas não necessariamente foram demitidas, né? Mas vamos levar em consideração que e mais 3 das que já estavam aqui no ano anterior a 2004 também foram desligadas. Então eu consigo ver no acumulado ao longo do tempo a quantidade de pessoas que eu tinha ativas em cada ano. Que faz muito mais sentido analisar o headcount dessa maneira, né? Convenhamos. Então, era só esse o ponto que eu queria apresentar para vocês, só para vocês não terem noção de por que, que eu estou fazendo a medida desse jeito. Então é importante entender o porquê que está sendo feito. Certo? Beleza. Agora sim, nós iremos criar aqui o nosso headcount. Headcount não, nosso turnover. Beleza. Turnover, inclusive, eu vou fazer sobre esse gráfico aqui. Mas primeiramente vamos criar a medida. Então, nova medida. Certo, beleza. E o nosso turnover, ele vai ser basicamente a divisão entre as demissões e as pessoas contratadas, né? E o headcount, a quantidade de pessoas que estavam ativas, na realidade. Falei errado, a quantidade de pessoas que estavam ativas no ano. Então, vou colocar aqui, ó, percentual turnover. É uma divisão entre as demissões em relação a calculate nosso headcount. Nós acabamos de fazer. Inicialmente não vou fazer isso, vou fazer só a divisão só para headcount. Eu ia fazer direto, mas eu quero simplesmente demissões pelas pessoas ativas, que é o que nós estamos vendo aqui ao longo do tempo, certo? Beleza. Vou colocar esse gráfico de headcount aqui acima, vou copiá-lo, colocar aqui embaixo e vou chamar de trazer o turnover para cá. Então, turnover para cá e tira. E vou colocar aqui no formato de percentual. Então, legal. Ó, ao longo do tempo, ele está calculando certo. Ó, 15% em 2004 de turnover, 223%, porque teve aquele desligamento gigantesco em 2024, né? E assim por diante. Porém, olha o que acontece se eu pego e coloco aqui no cartão o percentual de turnover. Ele me trouxe um número gigantesco. E por que que ele fez isso? Porque ele somou de todo o período percentual de turnover e trouxe para cá. Por isso que ele trouxe um número gigantesco. Que não faz sentido nenhum quando eu vou calcular o turnover nesse sentido. E aí, quando nós formos mostrar um cartão, eu quero que seja apresentado somente o turnover do último ano. Então, no cartão, eu quero que seja no último ano, mas quando for analisar no gráfico, eu quero que ele mostre o turnover ano a ano, certo? Então, para isso, o que, que nós iremos fazer aqui? Nós iremos criar uma nova medida. Turnover do último ano, do ano máximo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, percentual, turnover, maior ano.
por exemplo, que é o último ano da nossa fonte de dados. Então, eu quero alterar o contexto do filtro da nossa medida turnover, fazendo um filtro na nossa tabela calendário, em toda a tabela calendário, então, por isso que eu estou utilizando o rol, onde o ano for igual ao maior ano da nossa tabela calendário. O maior ano da nossa tabela calendário é 2020. Então, se o ano for 2020, ele vai trazer o turnover de 2020. Então, quando eu adicionar... Não era aqui, não. Era no cartão. Aqui no cartão. O turnover do ano, maior ano do nosso fonte de dados aqui. Qual percentual ele trouxe? 16,47, que é o turnover aqui de 2020. Então ele trouxe certinho aqui do último ano, que é o que eu quero ver quando eu estiver analisando somente o número como um todo, o do turnover do último ano. Qual é o sentido de... Eu posso analisar o histórico aqui, dessa maneira como eu estou avaliando, mas sempre quando eu abrir o relatório, eu quero ver o turnover neste exato momento, seja no ano no qual eu estou atuando. Por isso que a importância de nós termos esse valor do turnover do último ano. Beleza? E finalizamos aqui as construções das nossas medidas, mas ficou faltando uma. A nossa massa salarial, que basicamente é quanto que nós gastamos por mês com pagamentos, desconsiderando, né, os demitidos, porque não vai pagar mais salário para os demitidos. Então eu quero somar todos os salários de quem está ativo, quem está trabalhando, quem está afastado, etc, que mesmo assim continua recebendo, né? Então, quero só desconsiderar os demitidos. Então vamos finalizar com essa nossa medida da massa salarial. Seguinte. Eu vou criar uma variável maior data, onde vai ser a maior data da nossa tabela calendário. Opa! E após a variável, eu vou fazer um calculate, onde eu irei somar a coluna valor salário lá na nossa fato contrato, fazendo filtro na nossa fato contrato, onde a admissão é menor ou igual a maior data, que é a data final, da maior data na realidade, né? Que é a maior data da nossa fonte, que é a variável que nós criamos, e a data de afastamento for maior que a maior data, ou a situação for diferente de demitido. Então o critério que eu estou utilizando é o seguinte: eu vou trazer o valor de todos os salários, onde a minha data de admissão é menor ou igual à maior data, ou seja, a minha maior data, vamos supor que é junho de 2020. Minha admissão é menor que junho de 2020? É, então eu vou contar, beleza. E a data de afastamento é maior que a maior data. Tá? Então esse é o nosso critério. Ou se o colaborador ele é diferente de demitido. Ou é um ou é outro critério. Então, esses dois critérios que nós estamos utilizando aqui para poder trazer a nossa massa salarial. Adicionando ele ao nosso cartão. Nós temos aqui que por mês nós gastamos 871 mil em salários. Caro, né?
pô, bem caro. A folhinha é cara aqui. Beleza? Então, agora nós temos todas as medidas para montarmos os nossos painéis e finalizarmos o nosso dashboard. Beleza? Esta foi uma aula longa, porém eu quis explicar passo a passo, detalhadamente, como construir as medidas e para que elas servem. Porque não adianta nada vocês só copiarem o que eu estou escrevendo sem entender como fazer e para que ela serve. Maravilha? Então espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. E na próxima aula nós começaremos a construção da página Overview e, para finalizar, na aula posterior, a construção da página Frequência. Então, até o momento, espero que vocês estejam gostando e vejo vocês na próxima aula.